Começamos agora mais um Observatório Cultural e hoje a gente vai falar sobre artes visuais. Para mim, uma conversa especial, porque esse cara vem de uma terra que eu tenho um carinho muito especial, porque passei parte de minha infância lá visitando meus avós. Eu vou falar com Adriano Dias, ele que é natural de Guarabira, terra abençoada, terra do Brejo Paraibano. Adriano, muito bom falar com você. Obrigado, Daniel. Para mim é um prazer também poder estar aqui no programa sendo recebido por você, para poder ter esse bate-papo e poder apresentar meu trabalho a João Pessoa. É a primeira vez que eu vejo João Pessoa com o meu trabalho, um trabalho que já tem um reconhecimento aí no Brasil e fora do Brasil, e estou tendo a oportunidade de trazer para a nossa Paraíba, para a nossa João Pessoa, pela primeira vez a exposição. Vai ser para mim um prazer enorme poder conversar com você durante esse tempo do programa. Então, para começar, eu queria saber como foram os teus primeiros passos na arte. Como foi que você entrou nesse universo artístico? Alguma referência familiar? Alguém que já trabalhava com isso? Alguém que te ensinou? Como foram os teus primeiros passos nas artes visuais? Isso é interessante, porque na verdade minha mãe sempre teve muito trabalho com habilidades manuais. Ela sempre gostou de bordado, de fazer aplicações em conchas de cama, pintava também, e eu sempre tive essa influência. E aí eu tive o privilégio também de, na época do Guarabira, na década de 80, foi a época que Alexandre Filho veio para Guarabira. E aí foi aquela coisa do um artista de arte plástico, de viver de arte. E naquela época a gente tinha como, assim, a referência que a gente tinha de arte, na verdade, era o Renascimento. Era aquelas obras bonitas, bem pintadas, os autorretratos. E aí chega Alexandre e dá aquele corte, né? Com o seu trabalho ingênuo, seu trabalho simples, e era um artista renomado, um artista que era falado e badalado em todo canto. E aí eu tive a oportunidade de ver surgir artistas como Clóvis Júnior, né? Clóvis também é de Guarabira, que foi construindo seu trabalho, foi consolidando seu trabalho. E isso foi influenciando, mas com certeza o convívio com minha mãe, né, onde ela bordava, pintava, e eu ajudava ela a fazer as pinturas nela nos panos de prato que ela pintava, isso foi tomando gosto. E depois o contato com esse universo artístico da cidade foi me dando esse ânimo e foi trazendo também inspirações. Depois Guarabira, Daniel, você ia, quando você me falou, quando veio na cidade, ela tem uma história muito bacana das feiras livres de Guarabira. Meu pai era radiotécnico, ele consertava rádio, ele era técnico em eletrônica, e a gente tinha muito contato com muitos artistas populares que frequentavam as feiras, porque eles usavam aquele serviço de som volante, que eram as máquinas de som com aquele megafone, e pai sempre ajeitava esses equipamentos do pessoal. Falando um pouco sobre o universo de que trata as tuas telas, a tua obra, né? Olhando aqui ao nosso redor, a gente tem aqui os cantadores de feira, a capoeira, o maculelê, figuras sacras, festas populares, brincadeiras de criança. Me fala um pouco sobre esse universo que a tua obra traz pra gente, para os nossos olhos. Isso que eu tinha que falar, Daniel. Para mim é o conjunto das minhas vivências na infância, né? Guarabira é uma cidade muito religiosa. Eu me recordo das romarias do Frei Damião, onde a cidade inteira e a região inteira se mobilizavam para poder ver lá e acompanhar as romarias do Frei Damião. Não à toa tem na cidade o Memorial do Frei Damião, que até hoje leva muitas pessoas ao memorial. Então, eu vivi no meio dessa coisa da religiosidade. Era muito forte. Eu venho de uma família religiosa que sempre católica, religiosa católica, e que a gente sempre estava presente nesses momentos, né? As casas do interior, eu também tenho um pé na zona rural. Qual casinho de sítio você não chega para estar lá, aquele oratóriozinho, aquele santinho na parede, o cara pode não ter nada, mas está lá as imagenzinhas, com as fitinhas das promessas que já foram feitas e das graças alcançadas, seja por ato divino ou por alguma coisa na terra realmente. Mas eles acreditam, né? Eles acreditam. Então esse universo da religiosidade foi muito forte. E aí eu comecei a ver que as festas que a gente frequentava, elas de certa forma estavam associadas ao culto religioso. A festa de São João. É verdade que o sacro se apagou dentro do profano. O profano tomou conta, tomou uma dimensão tão grande que poucas pessoas se recordam que deveriam, pelo menos, assistir à novena de São João no período junino. Não, eles vão para as 10 noites de festa, não vão para 9 noites de missa, de forma alguma. Então, esse profano foi tomando tanta conta do sagrado que o sagrado foi posto em segundo plano e aquelas pessoas acabam se perdendo. E aí eu começo a resgatar essas reminiscências realmente dessas coisas da festa de São João, a lapinha. Guarabira tinha muita lapinha interessante, né? E acima de tudo a lapinha, ela, no fundo, tinha também um viés político, porque era o cordão vermelho e o cordão azul, né? Era o azul encarnado, onde durante a dança tinha a oferta do cravo, e aí quem botasse mais dele lá no saquinho, a bandeirinha subia mais um pouco, entendeu? Então tinha aquela competição, quem era do vermelho, quem era do azul, e ficava aquela coisa bacana. Tudo isso comemorando o nascimento do Menino Jesus.
Olha que coisa bacana, né? As pessoas se juntavam, se encontravam, montavam seus cortejos e durante aquele período natalino tinha uma série de festas que eram de encantar, né? E de forma a mais simples possíveis, porque o nosso povo, como é um povo pobre, ele não tem, na verdade, aquele luxo, aquela pompa na sua produção. Então eram tecidos, às vezes, muito, digamos assim, simples, mas que davam uma alegria muito grande à festa. O reisado, né? A festa em homenagem aos Reis Magos, hoje a gente também não vê mais. Eu fico sempre vendo, por exemplo, no norte, lá o pessoal do Parintins consegue ter um festival de um boi, uma coisa estrondosa, né? E o boi do Parintins, o boi do Maranhão é diferente do nosso boi, do nosso reisado. Eles têm a mesma lógica, mas tem, se você for pegar os cantos, o ritual é outro. E aí a gente vê tão pouco o nosso reisado ser hoje, assim, referendado, feito. Eu não conheço mais nenhuma festa de reis que leve o boi de reis. Lá na região tem um monte de cidade que fazem a festa de reis. Aí o que é a festa de reis? Uma banda tocando na rua. Eu fico, cadê a festa de reis? Cadê o reisado? Onde é que está as expressões? Ainda bem que tem alguns prefeitos que começam a se perceber que podiam dar uma outra dinâmica a essa situação. A gente podia ter realmente um encontro de folia de reis nesse momento. Para além da festa profana, que é o que o povo quer ver, você puder resgatar os nossos reisados. A gente está tentando fazer isso no interior, buscar isso aí. Aí você vem para o universo da feira, como eu te disse. A feira teve muita influência na minha vida. Fui um menino que me criei na feira, andando pela feira, porque eu gostava da feira. A feira era aquela coisa que tinha um banco de mangaio. Pô, é louco, né? Você entra no banco de mangaio, é um shopping popular total. Você tem da pipa do peão, da linha do peão, o candeeiro, a sela de cavalo, você tem a corda, você tem... É tanto elementos, é tantos produtos para venderem, que não é toda loja que tem tanta coisa para ofertar como o banco de mangaio. O banco de mangaio, com certeza, tem mais itens a serem vendidos do que muita loja por aí. Então eu ficava encantado. Como é que o cara consegue arrumar isso tudo? Como é que o cara consegue depois desarrumar isso tudo? Porque o processo de montagem é o processo de desmontar. E aquilo tudo muito me encantava. Então as feiras é muito presente no meu universo, né? Assim, essa coisa também da nossa mitologia. A mitologia brasileira, ela é muito rica. Alguns artistas não gostam de pintar mito, de ter coisa fantasiosa, mas ela é muito importante. Eu fui criado no sítio, como disse. Por diversas vezes, meu avô, quando eu estava no sítio brincando no mato, mais perto de casa, que ele queria que a gente entrasse, ele começava a assoviar. E o assovio nos remetia a comadre Florzinha. Comadre Florzinha. Que estava chegando. Se o assovio estiver longe é porque ela está perto, pertinho, né? E aí, assim, de imediato você voltava para casa. Ele não precisava gritar com a gente. Bastava ele assoviar e alimentar o imaginário popular da gente com essas lendas, né? O cavalo que amanhecia o dia com o cabelo amarrado, não foi o saci que passou e que amarrou. Claro que uma criança vai ficar receosa daquele negócio, não tem como. Então, isso é muito forte. Então, esse universo mítico também era uma coisa muito presente na minha vida quando pequeno, na casa de vô. A gente, quando começava a perturbar um pouquinho, ele arrumava um mito para poder dar um freio, e dava um freio bacana. Não precisava gritar, não precisava espancar e conseguia educar de forma bastante prazerosa. Então, isso é muito forte também na minha obra. Eu sempre gosto de resgatar esses mitos, né? A questão, eu estou agora pensando em fazer também uma homenagem mais forte à cultura índia, dos índios. Né? Nossos índios são muito esquecidos. Eu pinto ainda o caboclinho, tem até um trabalho do caboclinho, porque foi a última expressão que ficou, na verdade, na sociedade. Para a gente lembrar os índios no carnaval, é o caboclinho. Você quase não vê muita coisa assim, o toré dos índios. É muito pouco divulgado o que os índios fazem nesse país. Né? Uma raça tão importante para a gente e tão pouco fica para a gente da história desse povo. E cada dia mais ficando menos, né? E, por outro lado, vem as brincadeiras populares. Aí eu tenho uma série chamada de Brincadeiras de Crianças, porque me incomoda muito. Semana passada eu estava aqui no espaço e chegou um grupo de jovens de uma escola, olhando os trabalhos e tal, e depois paramos ali de frente àquele trabalho da pipa e do peão. Era um grupo de mais ou menos uns 20, mais de 20 jovens. Pasme, dos 20 jovens que tinham, 2 haviam soltado pipa. 2. Peão, 3 haviam brincado de peão. Então, veja, hoje em dia é um universo muito, né, pessoal. Esses jovens estão sendo criados de uma forma muito individualizada. Né? As brincadeiras coletivas, elas não acontecem mais. As brincadeiras nas ruas, e aí, sobretudo, quem mora na cidade como João Pessoa, num grande centro, não existe mesmo. Né? Negócio para só se encontrar no colégio, na festa,
no clube, as pessoas não se relacionam em outros momentos. E isso fica muito forte. E aí eu faço questão de estar resgatando esse universo das brincadeiras populares, o peão, né, a peteca, a amarelinha que a gente brincava nas ruas. Eu chegava da escola 4 da tarde, 5 horas da tarde, mas já trocava de roupa, descia direto para a rua para jogar a pelada no final da tarde, arrancando os dedos no paralelepípedo no meio da rua, voltando para casa com o dedo todo estourado de chutar o chão, mas era muito bom, era muito saudável. Arrumava confusão, depois fazia as pazes. Esse é o processo de sociedade que a gente tem que viver. E que hoje em dia, infelizmente, a gente não consegue mais perceber isso nas crianças, né? Nos jovens. São coisas muito mecânicas. Aí, na mesma hora, eu perguntei, mas tem o Pokémon no celular? Todos tinham o Pokémon no celular. Todos. Esse universo que a tua arte aborda, trata, né, expressa na tela, ele é muito tipicamente nordestino, apesar de se comunicar também com outras regiões do Brasil. Mas é tipicamente nordestino. Você sente essa diferença de identificação quando você faz uma exposição aqui no Nordeste ou em outros centros urbanos, sei lá, vamos dizer São Paulo, Rio, Brasília, seja lá onde for, mas que se comunica menos com esse universo que a tua arte trata, ou mesmo fora do Brasil? Qual é esse nível de identificação do público com a tua obra? Isso é bacana, sabe, Daniel? Porque, assim, na verdade, é uma cultura que a gente consegue levar para todo canto, realmente. A cultura nordestina ela é muito forte, ela é muito forte. E no meu trabalho, talvez a paleta de cor que eu use, que seja muito forte, muito agressiva, eu tenho tido a oportunidade assim, de realmente agradar públicos de diferentes localidades. Eu tenho conseguido participar de exposições no eixo sul do país, né? Fora do país também. Tem meu trabalho aceito, né? Meu trabalho em museus fora do país já, né? Adquirido por colecionadores fora do país. E assim, uma coisa que vem se mantendo no elo. Eu acredito muito nessa coisa da força da cor. A cultura ela é universal realmente. As pessoas, na verdade, não conhecem o Brasil, sobretudo fora, pelo que nós temos. Eu, quando fui para a Europa, para a Polônia, por exemplo, eu levei umas coisas chamadas mais maracatu, mais capoeira. O povo conhece samba. É incrível a concepção do Brasil lá fora, do que é cultura, se restringe ao Carnaval do Rio de Janeiro. Infelizmente, com todo respeito ao Carnaval do Rio de Janeiro. Mas fica muito pouco das nossas manifestações, como o babau, o reisado, o maracatu. Olha que Recife tem um carnaval forte como tem, mas não aparece, entendeu? Essa coisa do carnaval, o maracatu, como o frevo. Lá fora ainda é o samba, ainda é a mulata, ainda é o sambódromo, né? É lamentável. Aí, assim, de certa forma, o meu trabalho quebrou e levou uma outra imagem, sobretudo para a Europa. Eu me lembro do Jaque, o que é isso que me trouxe? Eu digo, isso é maracatu, Jaque. E ele ficou um tempo devagando, fui lá na internet com ele, fiz uma pesquisa, mostrei para ele. Ele ficou deslumbrado quando ele viu o maracatu. Porque quando você vê o reisado todo completo, né, aquela coisa toda grande, que é um maracatu, quem não se encanta? É uma coisa fenomenal. E eu gosto muito do maracatu rural. Então ele ficou muito encantado. E você começa a apresentar outras nuances da cultura brasileira, aí os caras começam a ficar realmente quebrados. No Sul, é aquela coisa assim, a produção naif no Sul é muito pequena. A nossa do Nordeste é muito mais forte. A gente tem poucos artistas no Sul que têm essa expressão naif no seu cotidiano. A gente é realmente capaz de pincelar. No Rio tem mais artistas naif, São Paulo bem menos. Você vai para o Sul mesmo, né, tem muito poucos artistas naif. Então é uma coisa bem nordestina realmente também. O Nordeste tem um celeiro de artistas muito maior do que o Rio e São Paulo. E aí, claro, todos os artistas levam as nossas expressões culturais nos seus trabalhos. E isso tem consolidado e isso tem sido bacana porque a gente tem conseguido chegar e se posicionar bem nesse cenário cultural do Brasil. A gente continua esse papo com Adriano Dias, artista visual conhecido por sua arte naif, aqui no Observatório Cultural. Daqui a pouquinho, fica ligado na TV Assembleia.